Você sempre encontrou paz na sua rotina noturna. Quando ela começou a trazer essa inquietação estranha? Houve um tempo em que preparar um chá antes de dormir significava relaxamento garantido. Hoje, mesmo os rituais mais simples parecem insuficientes para acalmar aquele turbilhão mental que insiste em não dar trégua. Talvez você tenha notado como sua respiração fica mais curta nos momentos que deveriam ser de descanso, ou como aquela sensação de alerta constante aparece justamente quando você mais precisa de calma. O corpo parece ter esquecido como se preparar para a paz que um final de dia deveria trazer. Em meus atendimentos, já vi como uma bebida específica, preparada com intenção e tomada em momentos estratégicos, pode reensinar o organismo a reconhecer os sinais de tranquilidade. É impressionante como algo tão simples consegue interromper o ciclo de pensamentos acelerados que muitos idosos enfrentam, especialmente nos últimos anos. O interessante é que não se trata apenas da bebida em si, mas de como ela se torna um símbolo para o corpo de que é hora de diminuir o ritmo interno, de permitir que a mente encontre seu caminho de volta à serenidade. Se você reconhece essa dificuldade de encontrar paz, mesmo nos momentos mais simples, deixe um sim nos comentários. Vamos construir juntos um espaço de mais calma e menos julgamento. Sentir o coração acelerado sem motivo aparente, aquela inquietação constante, ou mesmo o sono que não vem facilmente, não são apenas coisas da idade. São sinais importantes que seu corpo e sua mente estão tentando comunicar. Ignorar esses sintomas pode fazer com que o desconforto aumente, transformando pequenas preocupações em uma tensão persistente que afeta até os momentos de descanso. Muitos idosos acreditam que essa sensação de nervosismo ou cansaço excessivo faz parte do envelhecimento natural, mas a verdade é que existe uma explicação simples por trás disso. Quando a mente fica sobrecarregada por preocupações ou pensamentos que não param, o corpo reage como se estivesse em alerta constante, mesmo sem perigo real. É como se o organismo permanecesse em um estado de prontidão, liberando uma tensão que se acumula e dificulta o relaxamento. Imagine seu corpo como uma balança muito sensível, que tenta se equilibrar a cada momento. Quando a preocupação silenciosa se instala, essa balança começa a pender para um lado, provocando um desequilíbrio que pode se manifestar como irritação, dificuldade para dormir ou até mesmo dores que não têm uma causa aparente. Esse alarme interno é uma mensagem clara de que algo precisa ser ajustado e não um simples efeito do tempo. Esse estado de alerta constante é parecido com um rádio que fica preso em uma frequência desagradável. O som não para, mesmo que você queira desligar. Seu sistema nervoso pode estar emitindo esses sinais, pedindo por uma pausa, por um cuidado especial que permita que a mente e o corpo voltem a se harmonizar. A boa notícia é que existe um caminho para aliviar essa tensão e recuperar a serenidade. Mas ele só começa quando você reconhece esses sinais e decide agir com consciência. É possível encontrar esse equilíbrio novamente, restaurando a tranquilidade que você merece. Se você se identificou com essas sensações, convido você a continuar aqui comigo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas orientações que vamos compartilhar. Digite 1 se essas experiências já fazem parte do seu dia a dia, ou 5 se ainda tem dúvidas sobre o que está sentindo. Estamos juntos nessa jornada para cuidar melhor da sua mente e do seu bem-estar. Nos momentos em que a inquietação parece dominar, quando a mente se enche de ruídos difíceis de silenciar, é importante escutar o que seu corpo revela além do cansaço habitual. Essas sensações, mesmo sutis, indicam que há uma necessidade urgente de pausa e acolhimento. Agora, vamos apresentar um pequeno ajuste que pode ser feito em apenas 30 segundos. Um gesto simples que oferece um primeiro respiro de alívio. Imagine posicionar seu corpo de uma forma que permita a sensação de expansão e relaxamento, como se estivesse abrindo espaço para a tranquilidade se instalar.
Esse movimento breve, embora discreto, promove uma liberação imediata da tensão acumulada, devolvendo uma leveza quase esquecida. Não é uma solução definitiva, mas um passo inicial valioso para quem deseja recuperar o equilíbrio emocional e físico. Especialistas em saúde mental, com larga experiência no cuidado de pessoas mais maduras, apontam que essa prática rápida ajuda a diminuir a sobrecarga interna e favorece a serenidade. É um gesto que, repetido com consciência, pode transformar a maneira como o corpo responde ao estresse diário. E você, já sentiu que pequenos movimentos podem mudar o seu dia? Escreva nos comentários. Eu vou me cuidar a partir de agora, para compartilhar esse compromisso consigo mesmo. Ao realizar essa pausa breve, é comum perceber um alívio imediato, uma sensação de acolhimento que reconecta o corpo com a mente. Esse instante cria um espaço onde a calma começa a se instalar, trazendo uma sensação de autonomia e conforto. É a oportunidade de sentir que, mesmo diante das dificuldades, é possível encontrar um refúgio interno. Pense nesse momento como o reencontro com uma antiga amizade, um abraço silencioso entre o corpo e a alma, onde ambos se reconhecem e se acalmam. Esse gesto transforma o cotidiano em um caminho de cuidado, preparando você para os próximos passos rumo a uma mente mais serena e um corpo mais harmonioso. Você começa a perceber algo diferente, uma leve mudança que parece sutil, mas que traz um conforto inesperado. Talvez as noites estejam um pouco mais tranquilas, com aquele despertar menos abrupto, ou quem sabe seus passos pela casa agora soam mais firmes, como se o corpo retomasse uma confiança esquecida. Essa pequena transformação, ainda que delicada, é a prova de que a sua mente e o seu organismo estão respondendo, mesmo que o caminho à frente ainda pareça longo. É importante reconhecer que essas primeiras reações são, na verdade, grandes conquistas. Quando você se dedica a escutar o que o seu corpo diz, respeitando seu tempo e ritmo, abre espaço para que a serenidade se instale de forma gradual. Cada sinal de progresso, por menor que pareça, confirma que a parceria entre você e seu próprio ser está se fortalecendo. Não se trata de pressa, mas de acolher cada passo com paciência e carinho. Imagine que seu corpo está sussurrando um agradecimento silencioso, como se dissesse: "Obrigado por me dar atenção." Essa conexão é preciosa, um laço que une suas emoções ao físico, mostrando que o cuidado consigo mesmo é uma via de mão dupla. É nesse diálogo íntimo que nasce a esperança, aquela luz que ilumina a jornada e convida a seguir adiante com confiança. Agora, me conte. Digite 1 nos comentários se você já percebeu alguma melhora, mesmo que pequena. Ou escreva 5 se ainda sente que tudo está no início dessa transformação. Sua participação é fundamental para que possamos crescer juntos. Se esse conteúdo tem ajudado a trazer clareza para a sua caminhada, inscreva-se no canal. A cada semana, vamos compartilhar passos que fortalecem o equilíbrio emocional e físico. Sua inscrição também ajuda este material a alcançar outras pessoas que precisam desse conforto. Vamos continuar essa experiência com uma sensação renovada, quase como uma brisa suave que anuncia dias mais serenos. No próximo momento, você vai aprender a aprofundar essa conexão, fortalecendo ainda mais o vínculo entre mente e corpo. Prepare-se para avançar com esperança e tranquilidade. Muitas vezes, ao lidar com a inquietação que parece acompanhar o passar dos anos, é comum atribuir esses desconfortos apenas ao envelhecimento natural. Mas, na rotina diária, há um detalhe sutil que passa despercebido e pode intensificar essa sensação de ansiedade: o hábito de consumir bebidas estimulantes, como café, em horários próximos ao fim do dia. Para muitas pessoas na faixa dos 60 anos ou mais, essa prática parece inofensiva, quase automática, mas ela pode interferir profundamente no equilíbrio mental e físico. Esse consumo tardio funciona como um alerta silencioso para o organismo. O estímulo da cafeína ativa o sistema nervoso de maneira prolongada, impedindo que o corpo desligue completamente.
É como se o cérebro permanecesse em estado de alerta constante, uma vigília interna que dificulta o relaxamento necessário para o repouso. Essa ativação persistente desencadeia um ciclo de tensão, onde o corpo se mantém preparado para uma ameaça que não chega, gerando um desgaste silencioso sobre os recursos emocionais. Esse impacto se estende ao sono, fundamental para a restauração da mente e do corpo. A qualidade do descanso se fragmenta, resultando em um despertar confuso e cansado, mesmo após horas de repouso. O organismo, em alerta, libera hormônios do estresse em níveis mais altos do que o ideal, como o cortisol, que mantém a sensação de inquietação e acelera a frequência cardíaca. É comum notar uma sensação persistente de aperto no peito, leves sobressaltos diante de ruídos cotidianos ou uma dificuldade crescente para se concentrar em tarefas simples. É importante reconhecer que esse hábito não é fruto de descuido ou falta de força de vontade. Muitas pessoas nunca foram orientadas a identificar como essas pequenas escolhas influenciam o estado emocional. A agitação que parece surgir do nada, a fadiga que não se dissipa e o desconforto físico são sinais reais de um processo invisível que se instala aos poucos, tornando-se parte do dia a dia sem que se perceba. E se essa inquietação que acompanha suas tardes e noites não fosse apenas o reflexo do tempo, mas a consequência de um alerta constante que seu corpo tenta manter em silêncio? Você acorda com uma sensação leve, como se o peso da inquietação tivesse diminuído. O peito parece tranquilo, o pensamento mais calmo. Mas será que esse descanso é duradouro ou apenas uma pausa passageira? Muitas vezes, esse alívio momentâneo engana, dando a falsa impressão de que a tensão desapareceu para sempre. Imagine caminhar por um campo coberto por flores delicadas, mas que esconde pedras afiadas sob a superfície. O silêncio dos sintomas não significa que o perigo foi eliminado. Ele apenas está adormecido, esperando uma brecha para voltar a se manifestar. Essa oscilação é comum em quadros de ansiedade, especialmente em quem enfrenta os desafios da maturidade. O corpo e a mente vivem em ciclos. O sistema nervoso reage a estímulos. O padrão respiratório se altera. Os pensamentos recriam antigos gatilhos emocionais. Por isso, é natural que o desconforto pareça sumir e retornar, numa dança constante entre tensões e alívios. Reconhecer isso não é motivo para desânimo, mas para acolher a própria jornada com gentileza. Recaídas não indicam fracasso ou fraqueza. Revelam apenas que o organismo ainda está aprendendo a confiar, que precisa de repetição e cuidado para transformar o bem-estar em rotina. Seu corpo não exige perfeição, mas persistência. Cada tentativa é um passo, mesmo quando parece que o progresso estacionou. O silêncio que você experimenta agora não é o fim da luta, mas uma janela delicada para observar, entender e agir com mais consciência. Às vezes, a ausência da tensão não é a cura definitiva. É uma oportunidade para reinventar o caminho antes que o desconforto retorne. Mesmo quando a mente parece mais serena, muitos continuam presos a um padrão sutil que impede a recuperação plena. Um comportamento quase imperceptível, mas que mantém a ansiedade em um ciclo silencioso. Entre os idosos, é comum essa repetição inconsciente. A tendência a reter preocupações antigas, revivendo pensamentos que estimulam o sistema nervoso, mesmo sem perceber. Esse padrão mantém o corpo em alerta, como se estivesse constantemente preparando-se para um perigo iminente, mesmo quando não há ameaça real. Clinicamente, esse processo é explicado pela ativação prolongada do eixo do estresse, que libera hormônios como o cortisol. Essa resposta contínua dificulta o relaxamento mental e físico, bloqueando a capacidade natural de restaurar o equilíbrio. O cérebro, ao insistir nesses pensamentos repetidos, funciona como um rádio preso na mesma estação de ruído, um sinal constante que impede o silêncio necessário para a recuperação. Imagine que seu corpo é um antigo moinho de vento.
Se as pás ficarem travadas, ele não consegue girar e gerar energia. Assim, quando a mente fixa-se em preocupações repetidas, a energia vital se estagna, impedindo o avanço para um estado mais tranquilo. É natural sentir medo ou culpa por não conseguir simplesmente esquecer esses pensamentos, como se essa dificuldade fosse uma falha pessoal. Mas é importante entender, não é fraqueza sua. O organismo aprendeu a se proteger de ameaças, criando esse padrão como um escudo silencioso. Essa proteção, embora bem intencionada, precisa ser reconhecida para que haja uma transformação verdadeira, sem pressa ou auto-julgamento. E se essa resistência invisível fosse, na verdade, um convite para observar com mais atenção o que realmente precisa ser liberado? O próximo passo vai revelar como começar essa mudança, sem forçar, mas respeitando o ritmo natural do seu corpo e mente. O alívio começa a chegar, a mente parece mais leve, e o corpo responde com momentos de tranquilidade. Mas é justamente nesse ponto que muitos idosos cometem o erro que abre caminho para o retorno das tensões ocultas. A confiança prematura faz com que a atenção aos sinais sutis diminua, e hábitos antigos, como noites mal dormidas ou o consumo de estimulantes, retornem quase sem perceber. É como sair de um resfriado e já se expor ao vento frio. Mesmo com a melhora, o organismo permanece sensível e vulnerável a novos desconfortos. Sentir decepção diante de uma recaída após dias mais calmos é natural e esperado. Essa oscilação não significa fracasso, mas sim que o corpo está enviando uma nova mensagem silenciosa, pedindo um cuidado renovado e constante. A ausência temporária dos sintomas não equivale a um atestado de recuperação completa, mas sim a um convite para intensificar a atenção e a prevenção. Seu organismo está abrindo uma brecha, um espaço delicado, e o que você decide fazer agora influenciará profundamente seu bem-estar nos dias seguintes. É fundamental enxergar esse momento de serenidade como uma oportunidade para consolidar a estabilidade emocional, e não como o fim da jornada. Imagine uma ferida que parece fechada, mas que ainda precisa do curativo para proteger o tecido sensível que está por baixo. Da mesma forma, a mente e o corpo, mesmo quando parecem repousar, ainda requerem cuidado e respeito para evitar que antigos padrões emocionais ressurjam. É aqui, nessa fase delicada, que a linha entre uma melhora passageira e uma recuperação duradoura começa a se definir. Reconhecer essa diferença é o passo essencial para manter a mente em equilíbrio e fortalecer a capacidade de enfrentar os desafios futuros com serenidade e confiança. Se você chegou até aqui, é porque escolheu ouvir o que muitos ignoram, os sinais sutis que o corpo e a mente enviam antes de um alerta maior. Essa jornada não foi apenas sobre controlar a inquietação, mas sobre reconhecer o que realmente pulsa dentro de você. Imagine a tensão como uma campainha delicada que toca suavemente para avisar que algo precisa ser cuidado. Esse incômodo silencioso não aparece para punir, mas para guiar e convidar a transformação. Ele é o mensageiro que desperta o olhar para o que ainda precisa de atenção e carinho. Nos dias em que o desconforto parece distante, é quando a atenção consciente faz toda a diferença. O cuidado ativo, mesmo quando tudo parece calmo, fortalece o equilíbrio e evita que antigos padrões voltem a dominar. O que você cultiva nesses momentos serenos é o que vai decidir a leveza dos próximos dias. Comente serenidade se deseja entrar nessa nova fase com calma e confiança. Digite 1 se já percebeu que esse incômodo pode ensinar algo profundo, ou 5 se sente que ele ainda desafia sua paz. Às vezes, basta um gesto simples, um olhar gentil para dentro, para que o corpo inteiro volte a confiar no seu próprio ritmo. Você iniciou esta jornada talvez sentindo o peso da inquietação, como um mar agitado que parece não descansar. Agora, ao chegar até aqui, traz no olhar a serenidade de quem escolheu escutar seu próprio corpo.
reconhecendo suas mensagens sutis e valiosas. Seu corpo fala todos os dias, mesmo quando o mundo insiste em silenciar suas necessidades. Hoje, você encontrou o espaço para acolher esse silêncio interior, permitindo que ele revele o caminho para a calma verdadeira. Não existe alívio duradouro sem presença, sem a ternura de uma escuta constante e atenta. O que seu corpo desejava durante todo esse tempo era uma parceria, um encontro gentil entre mente e coração, uma dança harmoniosa que respeita o tempo natural da recuperação. Imagine agora a sua mente como uma árvore que, após um inverno rigoroso, começa a brotar com folhas novas, firmes e frescas. É nesse renascimento que reside a força para continuar, a confiança para seguir adiante com mais leveza e cuidado. Assim como a aurora rompe a escuridão da noite, seu corpo e sua mente despertam para um novo ciclo, cheio de possibilidades e de esperança. Às vezes, o silêncio que parecia vazio era, na verdade, um convite delicado para que você pudesse florescer em seu próprio ritmo. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que também merece sentir essa paz. E se desejar continuar essa caminhada de reconexão, inscreva-se. Aqui, cada espaço é um porto seguro, e você nunca estará sozinho.